Ok, vamos tentar pelo menos pontuar alguma coisa aqui sobre oportunidades e inovações. E aí eu confesso, já começo aqui fazendo uma confissão para todos vocês. Eu fico um tanto assustado com coisas que acontecem no nosso país. Por exemplo, essa questão toda de celular na sala de aula, pode, não pode, deve, não deve. Isso me assusta, até porque eu tenho um pensamento, e já publiquei isso algumas vezes, já discuti isso algumas vezes, eu tenho um pensamento que com certeza difere da grande maioria das pessoas. Mas eu quero te desafiar, exatamente neste momento, a pensar comigo, sem a intenção pejorativa, sem a intenção de menosprezar quem quer que seja. Vamos pegar aleatoriamente 10 alunos brasileiros, com todo carinho e respeito, novamente eu digo isso, e vamos pegar aleatoriamente também 10 alunos chineses. Bom, lá na China, por orientação do próprio governo, os alunos têm que aprender o uso da IA desde os seus primeiros dias na sala de aula. Eles têm que aprender. O governo disponibiliza para eles computadores, tablets e outros métodos para que desenvolvam com o conhecimento da IA. Isto, inclusive, faz parte. E eu estou citando aqui o governo chinês apenas como um dos exemplos. Existem outros também. Mas tomando como exemplo essa concorrência toda que está havendo o mundo afora com o governo chinês. Então, o governo chinês ele prioriza que os seus alunos, que os seus cidadãos aprendam desde a infância o uso da IA. E aí alguns vão dizer, não, pelo amor de Deus, isso é terrível, isso é perigoso demais. Eu diria que sim, mas colocaria uma vírgula e questionaria até que ponto. E colocando esses alunos, novamente colocando para não ficar de forma nenhuma uma intenção errada ou uma compreensão errada. Nada de pejorativo, mas colocando esses 10 alunos brasileiros e 10 alunos chineses. Quais deles demonstrariam liberdade no domínio da IA? Quais deles demonstrariam conhecimento a respeito de outras coisas, de outras situações, a partir da IA, com essa liberdade? É evidente que você vai pensar, bom, não precisa nem responder, porque conhecemos a nossa realidade. E esse talvez seja o nosso grande problema. Então tratamos de o desafio da IA na sala de aula. Mas como a IA será trabalhada na sala de aula, se temos uma gama de entidades, inclusive governamentais, trabalhando contra a existência da IA? Porque se o aluno, veja só, se o aluno não pode utilizar um celular, inclusive para pesquisar uma matéria, como ele vai aprender a IA? Como ele vai lidar com a questão da IA se ele não tem a liberdade de sequer fazer uma pesquisa? Voltando ainda a essa questão de alunos, seja chineses, finlandeses, islandeses e outros, os israelitas, por exemplo, eles viajam durante uma sala de aula. Um professor de história pode, por exemplo, simplesmente questionar, peguem seus celulares, seus tablets, e vamos agora conhecer os museus do mundo. Vamos começar pelo Louvre, onde houve esse assalto, roubo recentemente. Vamos conhecer o Museu do Cairo, onde estão as antiguidades do Egito. E começar a visitar museu a museu, ali, dentro da sala de aula. Tente imaginar a expressão dos alunos. Oh, olha aqui, colega, olha aqui, professora, que coisa linda, que coisa tremenda, olha aqui. Bom, nossos alunos no Brasil, eles estão proibidos, entre aspas, e proibido até sem aspas, desse conhecimento, dessa riqueza. Por quê? Porque existe uma confusão violenta no nosso país a esse respeito. E nós precisamos abrir um pouco mais a mente, o entendimento. Vamos fazer uma viagem bem pequenininha? Há 2 séculos atrás, quadro negro, aquele quadro pintado de preto, o giz branco ali, aquela quantidade de pó caindo, sujando a roupa do professor.
emporcalhando ali à frente a mesa do professor. Lembram quantas vezes seus pais, seus avós devem ter te contado de que tinham que sentar em paralelo, junto, dois alunos na mesma mesa, porque as mesas já vinham maiorzinhas para dois alunos sentarem, aquela mesa de madeira bruta. O tempo vai passando e de repente do quadro negro, depois o quadro verde, que continua sendo chamado de quadro negro, e depois vem os quadros de vidro, até os nossos dias com as lousas digitais. Mas nós olhamos, por exemplo, a questão das lousas digitais, que algumas escolas particulares principalmente já fazem uso, mas vemos ainda uma diferença gritante quando nós olhamos alguns alunos mundo afora. Alunos, por exemplo, que o professor está escrevendo lá na lousa digital e o tablet dele aberto ali diante dele, já recebendo aquilo que o professor coloca lá. Preste bem atenção. Se o aluno tem um problema de vista e está tendo alguma dificuldade para enxergar a lousa lá na frente, ainda que grande, que o professor está utilizando, mas ele está aqui com o tablet diante dele. Tente imaginar o ganho, a quantidade de aprendizado a mais que esse mesmo aluno vai ter para si, vai ter de ganho. E aí a gente volta naquela questão do pensamento crítico. Então, de uma forma muito linda e até lúdica, nós vemos que o aluno ele pode aprender muito, muito, muito mais. Então nós estamos nesse período de oportunidades e inovações. Me permita, por favor. Agora, se olharmos para o outro lado, a IA também abre um mundo de possibilidades dentro disso que eu acabei de falar. Ela pode ajudar a personalizar a aprendizagem, criar atividades adaptadas, revisar textos, gerar devolutivas, que nós chamamos de feedback. Feedback bacana, legal, o professor de inglês deve amar essa palavra, mas gerar devolutivas imediatas e apoiar alunos com dificuldades ou alguma deficiência. Quantas vezes assistimos, eu como professor, quantas vezes assisti aluno ali cabisbaixo, fingindo que estava dormindo, mas na verdade ele tinha um problema de vista, ele não conseguia enxergar o quadro lá na frente. Então a IA nos ajuda nisso também, porque quando nós produzimos, e podemos fazer isso, material personalizado segundo a dependência, segundo a necessidade do aluno, nós conseguimos alcançar muito mais. E o aluno em si vai ganhar muito mais, eu como professor vou ganhar muito mais, a escola, a instituição vai ganhar muito mais. E a coisa não será a mesma se nós tivermos coragem, a ousadia de fazer um pouco diferente, de sair da caixinha. Um exemplo, um aluno com dislexia pode usar a IA para transformar texto em áudio. Um professor pode gerar um plano de aula completo em segundos e adaptá-lo ao seu estilo. Inclusive para cada aluno em particular, como acabei de colocar. Se eu sei que a realidade, na mesma sala, Brasil, 30 alunos na mesma sala, às vezes até mais, só que de repente um aluno que senta aqui desse lado é diferente a sua necessidade do outro aluno que senta daquele outro lado. Situações diferentes, vidas diferentes, situações completamente adversas. E nós temos que entender dessas coisas e compreendê-las de forma mais lúdica e com mais sensibilidade também.